Quero dar as boas-vindas à Cecília, ao nosso espaço, ao grupo de pesquisa, né? Se chama Epistemologias Afetivas Feministas. Na verdade, a gente tem um nome muito maior, que é um nome gigantesco. Também inclui políticas e narrativas. Dou as boas-vindas a quem está aqui pela primeira vez. A gente tem criado enfim, um espaço, né, de troca virtual desde o começo da pandemia, o ano passado. E o grupo de pesquisa vem de um grupo de pesquisa da PUC, né, que, enfim, surge como presencial, como um grupo para proporcionar encontros, né, entre mulheres interessadas em pesquisar feminismos e mulheres de várias áreas, então é um grupo de pesquisa interdisciplinar, transdisciplinar. E aí, então, no 2020, a gente se transforma num grupo mais rizomático, dá para pensar assim, em relação ao Brasil, né, e também a gente abraça, né, a possibilidade da tecnologia de estar realizando esses encontros remotos e de chamar, então, pessoas de outros estados, né? A gente não fazia isso em 2019. Em 2019, a gente tinha uma agenda mais de encontros lá na PUC, em Porto Alegre, e a gente também tinha mais leituras, né, de autoras, e ou também trocando sobre nossos próprios processos de pesquisa. E, e dentro desse espaço de estudos mesmo, a gente percebeu que era interessante também ter um espaço que a gente chama de conversas. Então, as conversas feministas acontecem uma vez por mês. A Cecília foi, então, convidada para esse espaço, e é um espaço de apresentação, de pesquisa, de, ou de uma produção, ou, enfim, de um livro, de uma trajetória, né? E essas conversas, elas têm o intuito de criar um espaço de troca, né? Mais prolongado, privilegiado, né? De escuta e troca com a produção dessas pessoas, dessas mulheres. A gente então grava, né? Quem está nos vendo agora, quem está aqui, a gente está gravando. Se alguém se opor, por favor, levanta o dedinho, assim, não estou afim. A gente grava, a princípio, sempre a primeira parte, né? Que é a apresentação. E depois essa apresentação vai para o YouTube. E o YouTube está vinculado ao site da Epistemologias Afetivas. A Cecília, eu sou a Cristina, né? Não falei quem eu sou, Cristina Ribas. Eu tô vendo que tem poucas, acho que tem poucas pessoas que eu não conheço pessoalmente. Talvez sejam contatos das meninas e tal. Eu só vou falar um segundo de mim, e aí talvez como forma de apresentar a Cecília também, né? Eu sou a Cristina, venho de uma trajetória mais nas artes, dentro e fora da academia. Atualmente sou pós-doutoranda no Instituto de Artes da URGS e institucionalmente sou co-coordenadora desse grupo de pesquisa junto com a Caroline Maran, né? O grupo foi começado pela Carol, que tá nos vendo aqui em off, assim. A Cecília é uma amiga do Rio, que muitas amigas nos falavam, acho que, não sei se para ela, para mim era assim, você tem que conhecer a Cecília, como assim você ainda não conhece a Cecília? E a gente tem esse território comum do sul do Brasil, assim, né? A Cecília não é gaúcha, é de Santa Catarina, mas sempre ficou esse desejo de conhecer um pouco mais a Cecília. Enfim, a gente, quando eu morei no Rio de novo, nos últimos tempos, a gente teve a oportunidade de estar mais perto e de trocar o cuidado das crias também. Acho que muito mais a Cecília cuidando da Cecília e a Dora e Camilo cuidando da Hannah do que do que eu cuidando da Dora. E então acho que a gente é muito feliz também porque as nossas filhas são muito amigas também. E a Cecília tem uma pesquisa muito fantástica e muito crucial, eu acho, muito atual, para pensar feminismos e maternidades, para falar de dois conceitos ou, né, campos ou práticas, ou enfim, né? E acho que o trabalho da Cecília tem uma importância muito grande porque, na verdade, ele excede muito, né, aquilo que a gente pode entender inicialmente, né, no, aquilo que o conceito feminismos ou que o conceito maternidade nos traz, né, de imagem, de experiência e tudo mais. Então, a Cecília vai nos mostrar uma pesquisa que está nas bordas aí de várias práticas, né, e, enfim, te agradeço, Cecília, não vou falar muito mais, te peço para te apresentar, se quiser falar um pouco também institucionalmente, tua trajetória institucional,
Acho que é bom. A gente, a gente teve uma pergunta de uma pessoa numa última sessão, não sei se foi o último Conversas, que era o lançamento do livro Narrativas Situadas, e aí uma pessoa fez uma pergunta muito legal, que é assim, mas vocês são ou não são? Vocês estão ou não estão na universidade? E essa sacudida foi interessante, assim, para a gente poder pensar também o formato, né? O Conversas e o grupo como, né, no seu funcionamento é um espaço também de experimentação, é um espaço de liberdade, eu acho, de expressão, né? Que a gente se sinta confortável para trocar, para mostrar, né? Que a gente possa refutar certas formas aí que a gente não está a fim de reproduzir, né? De julgamento ou de análise ou de invalidação, né? De saber e de produção estética. Então, te agradeço muito, Cecília, por estar nesse espaço com a gente. Agradeço quem mais está por aí. Não sei se alguma das integrantes do grupo quer falar um pouquinho antes da Cecília, quer dar um oi, talvez. Se não, passo a palavra para a Cecília. Bom, obrigada, Cris, pelo convite. Estou super feliz de estar aqui falando com vocês. E, de fato, a gente se conhece também. Sempre fui muito cobrada por como assim? Você não conhece a Cris? Você tem que conhecer a Cris? Isso aconteceu e foi muito legal, assim, a troca que a gente pôde inventar, né? Com as crianças, sem as crianças também, desde que a gente pôde se estabelecer uma conversa. Enfim. Bom, meu nome é Cecília Cavalieri, eu tenho... não gosto de falar idade, porque sempre cobram idade da gente, a gente vive numa sociedade etarista, mas a gente sempre acaba falando de idade, né? Eu estou com 37 anos, eu tenho uma filha de 6, e meu percurso institucional, ele começa numa universidade particular em Blumenau, que é uma cidade do Vale do Itajaí, onde eu comecei a cursar comunicação. E eu vou fechar a janela que tem obra aqui, né? E eu termino a faculdade de comunicação no Rio de Janeiro, jornalismo, e eu só consigo pegar meu diploma, no final das contas, 12 anos depois, porque eu tinha esse sonho de fazer um mestrado. Enfim. Consegui me formar, consegui fazer o mestrado nas artes visuais, porque eu não fui aceita nas letras, que era onde eu tinha tentado, e isso mudou radicalmente, assim, transformou um pouco a minha trajetória, a minha prática, né? Assim, uma mudança de carreira também, que era da comunicação para as artes. Fiz o mestrado na UERJ, no PPG Artes, em artes visuais, com uma dissertação que falava um pouco da noção de jardim, enfim, e já tematizava alguma coisa em torno de uma ecologia de práticas, e entrei para o doutorado com uma filha muito bebê, de 10 meses, na UFRJ, no PPGAV, nas artes visuais também, e que é onde eu estou desenvolvendo essa pesquisa, que tem 1000 nomes, ainda não tem um nome final, mas que ela gira em torno de uma prática também de maternagem, e não só isso, ela gira em torno de uma ideia de uma dupla formação, né? Essa coisa da mãe que ela não está bem situada dentro, esse papel da mãe, o papel da criança, esses lugares que são ocupados por essas figuras, né? Não tão bem, são muito atravessados por um processo de domesticação, né? Então, desde que eu comecei essa pesquisa no PPGAV, que foi concomitante com a existência da minha filha, né? Eu comecei a perceber muitos processos duvidosos, tanto na criação, na domesticação dos bebês, quanto na domesticação das mães, né? O que aconteceu? Tem uma cena muito clara na minha cabeça de quando eu amamentava,
E eu percebia que quanto mais a minha filha falava, ou quanto mais ela ensaiava um palavreado, ela ela desmamava, ela produzia uma espécie de desmame natural, entre aspas, né? Então, aquilo foi uma descoberta muito relevante para a minha pesquisa, porque eu estava entendendo essa noção de leite como uma noção, como uma espécie de língua materna. Eu vou passar um vídeo para vocês, que foi um vídeo que eu produzi em 2019, que é um pouco para onde essa pesquisa vai. Ele é a primeira materialização assim, imagética, digamos, né, da pesquisa, e é de onde saem várias outras camadas. Vamos lá, deixa eu compartilhar minha aba. Pronto. Não sei se todo mundo conseguiu ler. Estava legível o texto, não?
É porque eu fiz ele para ser passado numa espécie de tela, enfim, mas é um vídeo que fala, assim, de um experimento, que eu chamo de científico doméstico, que é de observação de 4 tipos de leite diferentes. E ele vem a partir dessa dupla formação que eu tenho no meu doutorado, né, que é uma formação de doutora em artes visuais, mas que ela é totalmente perpassada por essa formação em, digamos assim, sujeita lactante, né? Existe todo uma espécie de mercado, né? Tudo bota muito mercado, porque é uma palavra é para ser ruim mesmo, do que poderia ser o prolongamento do que a gente chama de violência obstétrica, né? No mundo da pediatria, né? É o mercado da violência pediátrica, né? Perinatal, enfim. Por quê? A Organização Mundial da Saúde recomenda que os bebês humanos mamem exclusivamente nas tetas de suas mães por pelo menos 6 meses de idade. E que durante 6 meses esse bebê vai estar plenamente nutrido por aquelas tetas ou por aquela comunicação. No entanto, no Brasil, hoje, a gente tem uma média de amamentação exclusiva de bebês humanos de mais ou menos 54 dias. As fórmulas são logo inseridas, porque essas mães precisam voltar para o mercado de trabalho, senão elas vão perder os seus trabalhos, né? Então, essa fórmula, esse leite em pó, Aptamil, enfim, Nestogen, tem ninho, tem todo também um mercado dessas fórmulas envolvidos aí, que não são exatamente, que não replicam o leite materno, mas que tentam imitá-lo ao seu máximo, e que, enfim, salvam vidas, porque a gente sabe que tem um monte de puérperas que não conseguem amamentar por 1000 motivos, começa por motivos que vêm da falta de informação, a essa violência pediátrica, né? Falta de rede, necessidade de voltar ao trabalho, enfim, são 1000 fatores incluídos nessa amamentação precarizada, né? Que é um projeto, mas ao mesmo tempo, dentro desses leites, a gente tem a existência de uma sujeita oculta, que é a vaca. Todos os leites em pó, todos os leites em pó para bebê, e mesmo leite em pó para bebê cão, bebê gato, enfim. Todos eles têm na formulação uma propriedade chamada leite, mas que não está dito ali o que é. Então, temos ali a grande sujeita oculta, a grande teta do Ocidente, que é a vaca. A partir daí, de quando eu comecei a me enxergar como uma vaca, dentro da minha própria casa, porque tudo que eu fazia era amamentar, e eu tentei preservar esse estado de amamentação exclusiva da minha filha durante 6 meses, com muito rigor, o que também é uma questão, e aí a gente pode desdobrar isso para também outros lugares, enfim. Eu não só me entendi como vaca, mas como eu consegui começar a pensar toda a questão das amas de leite, né? Que a ama de leite que não é a ama seca, né? O que a gente tem hoje como babá, como emprego, né? Como projeto, como figura social, assim. Babá, antigamente era a ama seca. Era uma mulher que cuidava das crianças, em geral, né? Uma mulher que cuidava das crianças, dos patrões, e que não era uma ama de leite. Essa figura da babá e da ama seca e da ama de leite, no Brasil, elas surgem dentro de um contexto escravocrata, evidentemente, eram as mulheres racializadas, mulheres negras, escravizadas, em situação de escravidão, que faziam esse papel. Por quê? Porque a recém-parida não podia se ocupar de um bebê, uma vez que ela tinha que cuidar da casa e do marido. Inclusive, tem várias queixas, assim, né, de maridos dessa época, que
se queixavam dessas mulheres recém-paridas que cheiravam a leite, aquilo era muito incômodo. Então, ela passava essa criação, quem tinha muito dinheiro tinha sua própria ama de leite, né? Quem não tinha, quem era apenas uma burguesia, que era uma grande maioria, assim, uma burguesia abastada, acabava largando abandonando, delegando esse trabalho para uma ama de leite externa, né? Tinha a ama de leite interna e a ama de leite externa. Então, a ama de leite externa é que fazia esse papel de nutrir, amamentar essa criança, e ela devolvia quando estava mais ou menos numa fase que dá para ser criança. Então, assim, existe toda uma produção de sujeitos, provavelmente, e aí eu estou falando de um jeito selvagem, mas também não gosto de usar selvagem nesse sentido, vamos dizer assim, também não é leviano, mas enfim, entenda como quiser. Toda uma produção de provavelmente humanos bastante psicóticos, né? Assim, borderline, enfim, em situação de borderline, que é assim, é uma leitura winnicottiana que eu faço também desse lugar, do lugar do bebê da vaca, né? Porque existe toda uma instituição de abandono de bebês, de crianças, porque suas mães precisam trabalhar para um grande patrão, né? Então, assim, seja ele o chefe da casa, seja ele o chefe da fazenda, enfim, é uma instituição que começa, né? Assim, aí vem a abolição, né? Existe o processo de abolição também, entre aspas, a abolição da escravatura, e esse processo abolicionista, ele produz amas de leite terceirizadas, né? Assim, elas são pagas para isso, são pagas, são mulheres que já não são escravizadas, em boa parte ainda são mulheres negras, e aí tem toda aquela história dos anúncios no jornal, né? Sou ama de leite, crio, e aí tem os outros, procura-se uma boa ama com bom leite, enfim, sem vícios, né? Tinha essa grande exigência de não ter vício, né? E aí, isso se desdobra, assim, mulheres brancas pobres, mulheres indígenas, e aí o tempo vai passando e a gente chega nos tempos de hoje, porque, assim, quem toma o lugar dessas mulheres, no papel de ama de leite, é a vaca, né? Quando a vaca assume esse papel de ama de leite, e não só de bebê, mas... Por favor, pode fazer comentários. Espera só um minuto, deixa eu ler aqui. Por favor, pode fazer comentários em que momentos, além da prática da escuta e observação para a aprendizagem? Aurino, eu não entendi. Oi, Aurino. Depois você refaz a pergunta. Em que momento no momento em que a vaca ela passa a ser essa grande ama de leite, parece assim, que como você... como ela é desubjetivada, né? Todo mundo pode mamar. Então, tem para adulto, tem para criança, tem para gato, para cachorro, tem para todo mundo. Afinal, é a vaca. Então, a partir também de algumas outras pesquisas que eu fui fazendo, o que existe como prática e que é das coisas mais perversas que eu já vi, assim, como prática nesses campos que eu chamo de laticidas, para a vaca poder dar muito leite, o que eles fazem? Os fazendeiros, eles separam esse bezerro da mãe, deixam a vaca de noite sem o bezerro mamando, porque isso é importante para o peito dela encher. De manhã cedo, na hora da ordenha, esse bebê bovino, ele cruza com a mãe, né? Cruza os olhares, e quando a vaca olha para esse bebê, o peito dela enche. E eu acho que todo mundo aqui que teve filho, que amamentou, sabe o que é isso, de olhar para o seu bebê e o seu peito encher. E isso de manhã é um gesto muito emblemático, assim, que de manhã depois, né, a noite é sempre mal dormida, o bebê acorda e tal, a vaca não, ela está separada, ela não tem esse bebê ali
catucando a teta dela para mamar. Ele está abandonado, de uma certa maneira, separado dessa mãe. Então, ele vai lá, de manhã cedo, está pronto para mamar, o peito dela enche, eles iniciam um processo, permitem esse tipo de aproximação, o que faz com que esse peito encha ainda mais, e aí eles separam de novo. E aí acoplam um maquinário na teta dessa vaca e começa um processo de extração de leite. Por isso que, assim, que tem em muita fazenda de leite, né? Eu fico nervosa quando eu falo disso, porque é um negócio, assim, que acho que todo mundo que amamentou sentiu muito, assim, né? Da coisa do peito que enche, esvazia, quando você vê, no processo assim, de você ver o seu bebê e o seu peito enche. Enfim. E é ele que tem a incumbência de esvaziar, e é por isso que a gente fala muito, né, que o leite ele se dá nessa calibração, ele não é um produto, ele é um produzir com, ele é uma comunicação, é uma língua que manda uma informação, uma saliva que diz uma coisa, e uma glândula mamária que trabalha para que aquilo seja devolvido com a informação necessária. Uma saliva que está contaminada por um vírus de um bebê informação, que é enviada por um canal, que são os ductos mamários, para uma glândula mamária, que vai produzir os anticorpos para aquela bactéria, para aquele vírus que está presente num outro corpo. Então, é uma relação de comunicação, ele é um produzir com, ele não é um produto, ele não é uma transmissão, não é uma coisa hierárquica, não é uma coisa que se passa de mãe para filho, não é. Ele é uma relação, ele é a própria relação. Mas, enfim, então, quando eu percebi que essa cena que eu estou falando são as fazendas, assim, menos tecnificadas, né? Que produzem esse tipo de relação doentia de mãe adoecida, né? Que adoecem esse tipo de relação e adoecem esses corpos nessa relação mãe-bebê. As fazendas que são mais tecnificadas já trabalham de um jeito muito mais radical, com um processo chamado colostragem. Bom, as primeiras gotinhas, né, que nascem com o bebê, que nascem no seio da mãe, se chamam colostro, né, que são é um líquido muito, é uma seiva muito dourada, quase assim, bem amarelada, que tem gotas preciosas de alguma coisa muito mágica que sustentam aquele corpinho que está começando. Essas fazendas tecnificadas, o que elas fazem com o bebê da vaca e com a vaca? Eles, logo no nascimento, eles deixam esse bebê mamar um pouquinho só para estimular esse peito, mas muito pouco, separam esse bebê, que nunca mais vai ver essa mãe, e que ele vai mamar numa máquina. Vai mamar numa máquina uma substância que é um colostro artificial. Artificial porque ele é produzido a partir desse processo de produção de colostro a partir de leite artificial de vaca. Então, assim, é uma doideira, né? É uma doideira perversa, não sei nem o que dizer, porque o que acontece? Esses zootecnistas perceberam que o bebê colostrado, que ele está ali sendo entuchado de fórmula, ele cresce mais rápido, se desenvolve mais rápido e acaba virando um gado de corte mais rápido, acaba virando uma vaca leiteira mais rápido. E assim sucessivamente. Então, assim, não à toa que a gente chega nesse lugar que são quando os humanos começam a desenvolver as alergias, as tais das APLV, né, que são as alergias à proteína do leite de vaca. Essas alergias, que podem ser mortais em muitos aspectos, né, me parecem, aí tem muitas pesquisas ainda em andamento, não consegui chegar a uma conclusão, mas como, assim, teoria especulativa, feminista, etc.,
me parece que é uma resposta, né? Porque não é possível. Esse leite que ele vem com pus, que ele vem com os piores hormônios de tristeza, sabe? Que vem com todos os maus espíritos, ele não pode ter nada de bom para oferecer a ninguém, né? Ele é extraído, ele é ele é feito à base de muita violência, violência psicológica, violência física, violência de toda sorte. Então, assim, que produto é esse que chega nessas fórmulas, que chega na mesa das pessoas, dos humanos, enfim. Então, como pensar isso a partir também dessa onda das alergias à proteína do leite de vaca, dessa onda das intolerâncias acho que não chega a intolerância à lactose, não chega... não acho que toque por aí, porque lactose é um açúcar presente em todos os leites, né? Todos os leites de mamíferos, né? Ele é o açúcar comum a todos, né? O que nos liga, de uma certa maneira, em termos substanciais, glandulares, etc., com esses mamíferos é esse açúcar que vem de todas essas glândulas, de todos os leites, que é a lactose. Mas as alergias à proteína do leite de vaca, me parece que sempre me pareceu como uma espécie de mensagem, né? Um recado, um alerta. E aí o que acontece? Em vez de tomar esse alerta como sinal, né? Em vez de tomar esse alerta como um sinal de como é que eu vou dizer? Vamos cuidar, né? Vamos cuidar desse espaço, vamos cuidar dessas tetas, vamos cuidar dessas vacas. A gente transforma, a gente passa o bastão, né? Então, peraí, cabra, vem cá, toma esse bastão. Será? E começa a reproduzir esse tipo de processo com a cabra. E logo em seguida a ovelha. E por que não pensar também nos grãos e nos cereais como uma outra forma de produzir a mesma coisa, que é esse produto leite, que na nossa sociedade, e aí é uma teoria minha muito também especulativa, né, para não dizer selvagem, que eu acho muito... por que não pensar isso como um sintoma do Ocidente, né? Desse Ocidente que se vê ainda muito dependente da matéria leite a partir dessa formação do céu, que é a Via Láctea, que ela só é presente na nossa cosmologia, né? A partir daí eu faço essa leitura da Via Láctea como que vem dessa história de Zeus, Hera e Hércules, né? Hércules queria mamar, Hera tinha leite, mas ele não era filho dela, ela não queria dar de mamar para Hércules. Então, quando ela estava dormindo, Zeus, o grande pai, né, o patrão, chega lá e bota Hércules para mamar em Hera enquanto Hera dormia. Então, Hera acorda com aquela criança plugada no peito dela, tira esse bebê e no que ela tira o jorro de leite, faz o céu, o nosso céu ocidental, e também esse nosso, a gente pode ter sempre entre aspas, né? Que é a Via Láctea. O que é esse caminho de leite, né? Esse caminho de leite no céu, se não também fruto de uma espécie de violência patriarcal, né? Assim, um homem que se vê no direito de se apropriar do seio de uma mulher para dar de mamar àquela criança, né? Que é, enfim, filho dele. Então, a partir desse lugar da Via Láctea, e também dessa noção de leite como língua, como um processo transitório entre a fala e o sugar, né, e a sucção, eu estava pensando o lugar da própria linguagem, né? Então, temos aí, se eu estou falando que leite é língua, e se linguagem, ela é... E se a linguagem, ela é
eu estou assumindo como leite, né? O que é a linguagem? Como que a gente trata da linguagem? E aí eu acabo encontrando, assim, um outro problema, né? O problema da linguagem, da noção de linguagem. Eu li muita coisa para tentar chegar em algum lugar, e aí eu percebi, assim, né? O que Saussure perdeu, né? O que ele não viu, o que ele não percebeu quando estava falando de linguagem, né? Porque, assim, toda a história do pensamento em torno de língua e da linguagem, o pensamento linguístico, todo ele foi concebido a partir, né, de uma espécie de metafísica ocidental que atravessa os séculos, diferenciando o homem do animal. Então, assim, até que ponto a gente pode levar em consideração essa noção de linguagem, uma vez que todo, né, assim, vasta literatura contemporânea que afirma por A mais B que, né, linguagem não é uma excepcionalidade humana. Excepcionalidade humana, nem sei o que é, mas enfim. Então, eu peguei 2 pedaços aqui a Juliana, que está aqui presente, oi, Juliana, me introduziu esse lugar, né, da zoosemiótica, né, que foi em 1963. Esse campo da zoosemiótica veio para dizer, peraí, minha gente, como é que é isso, né? Como é que é só o humano que tem linguagem? Não é. Bom, aqui, para mim, pensar o leite como, né, a partir dessas observações do próprio percurso da história, a gente não pode negar que o que se apresenta como problema, o impasse na verdade, que a questão não está em atestar ou definir se animais têm ou não linguagem, e assim, ó, é realmente lamentável que as pessoas parem nesse ponto, né, inclusive eu já vi em grupos feministas, assim, mulheres afirmando de que não, mas vamos partir deste princípio, de que o homem tem algo aí no homem de excepcional. Então, vamos lá, porque cadê, né? Não está atestado definir que animais têm ou não linguagem, mas as definições de linguagem construídas no seio dessa filosofia que é humanista, né, ainda gestadas sob esse parâmetro, não dão conta da experiência comunicacional outra que humana, e não dão mesmo. Para pensar o leite como língua, é preciso tangenciar esse lugar do que é língua e linguagem e propor uma nova experiência de troca informacional. Tecnicamente, o leite, em sua dinâmica específica, e aí, específica, aqui eu estou dizendo que é no seio interior, né, no seio da espécie, digamos assim, né, que é aquilo que eu estava explicando da informação de uma saliva, e que é como que ela é trabalhada por um ducto, por um ducto e por uma glândula mamária específica, mas que ela também pode ser interespecífica a depender ali das negociações, né? Assim, não é... Isso não impede de que esses leites sejam negociados, né? Mas, assim, quais são as condições de possibilidade de negociação de cada mamífero nesse sentido? Bom, tecnicamente, o leite em sua dinâmica específica, ou seja, no interior da experiência da espécie, que se aproxima da formulação saussuriana de que, a língua se define como um código, estendendo-se com isso a correspondência entre imagens e conceitos, mas escapa quando Saussure arremata dizendo que, 2, a língua é pura passividade. Sua posse coloca em ação as únicas faculdades receptivas do espírito, antes de tudo, a memória, e que toda atividade ligada à linguagem pertence à fala. E aí também, né, assim, o que ele não pescou, né? Porque se dentro dessa perspectiva a gente está falando de linguagem, de língua como leite, também pode ser uma aproximação leviana, e eu não tenho problema quanto a isso, se vocês disserem que a gente está aqui para conversar. Mas o que é da ordem de uma passividade, sabe? De novo, é sempre uma espécie de transmissão que ela é hierárquica, né? Essa coisa da hierarquia. E
E a partir de pensar essa hierarquia, né, assim, pensar a noção de leite-linguagem para falar de leite-língua é também reconhecer que nesse microcosmo de troca informacional, onde saliva e glândula se comunicam, né, não há passividade, não há hierarquia. Mas essa cena, esse recorte, ele é mais simpático, uma espécie de economia da vida ela própria do que outra coisa, né? Enfim, a partir dessa noção, eu fiz um trabalho com aqueles 4 leites, né? Esse aqui é um deles, eu vou aproveitar e mostrar a imagem. Isso aqui é um queijo, é uma mussarela, é feita de 4 queijos de leite, de 4 leites: leite da Mônica, da cabra, da vaca e da ovelha, que são sujeitas anônimas, ao contrário da Mônica, que é uma sujeita que eu conheci, mãe de Léo. Enfim, a partir desse caminho, existe uma coisa que eu queria colocar aqui para vocês, que é uma proposição que eu tenho trabalhado, né, que eu chamo assim das placas tectônicas, mamíferas, enfim, que são essa noção de subida de leite e descida do leite, né? Bom, quando a gente tem o bebê, a gente sabe que tem esse espaço chamado de descida do leite, lua de leite, que é quando o leite vem, você sente o corpo encher de leite, ser inundada de hormônio, enfim. E que, por exemplo, é muito comum que na Europa, em vários lugares da Europa, esse leite ele suba. Já na América Latina, ele é um leite que desce. E aí a comparação, por exemplo, na Espanha e no Chile, na Argentina, aqui tem La Bajada de la Leite, né? É a descida do leite. No Brasil, é a descida do leite. E quando você vai para a França, por exemplo, é a subida do leite. La Monte du Lait. E também na Espanha, também é subida de la leite. Não é... Então, também estava pensando nessas questões, assim, para quem que o leite sobe e para quem que o leite desce, né? Quais que são essas implicações entre as relações dessas pessoas com o céu e as relações dessas sociedades com a terra? Por que que aqui na América Latina o nosso leite ele é o que desce? Por que que na Europa é um leite que sobe? E também não tem, por exemplo, voltando à questão das amas de leite, essa herança que a gente tem que é escravocrata, né, que também se desdobra em força de trabalho subalterna, né, por exemplo, a partir do momento que a ama de leite escravizada e negra, ela se transforma em ama de leite assalariada, negra, e depois mama de leite assalariada pobre, e por aí vai até chegar na fórmula. A ama seca, por sua vez, ela se transforma na babá. E tanto a ama seca quanto a ama de leite, em vários momentos da história, assim como hoje em dia, precisaram contratar outras amas de leite, outras amas secas, né, assim, para falar nesse contexto, tá? Usando esse vocabulário. Não diferente do que a gente vê hoje como lugar das babás e das empregadas domésticas, né? Assim, tanto naquela época como hoje, essas mulheres que precisam servir aos seus maridos e também ao trabalho, né, ao mercado de trabalho, se veem numa espécie de obrigatoriedade, de condição, né, obrigatoriedade de subalternizar outras mulheres, né, para ter um lugar aí nesse lugar que hoje em dia é o mercado de trabalho, né? Enfim, então o que quer dizer? Que a vaca toma, né, historicamente, essa função da ama de leite, e a babá e a empregada doméstica, ela toma, a babá, né, mas a babá, ela toma a função da ama seca no Brasil. Na França existia esse lugar de ama de leite também,
em toda a Europa, porque eram eram as Nourrice, né? Tem um nome. Também nos mesmos moldes, só que, em geral, elas vinham para substituir uma mãe que tinha morrido no parto, ou também uma mulher que estava muito ocupada em ser mulher de marido e que precisava servir ao seu senhor, ao seu homem, e precisava delegar esse tipo de função. Não ficou muito evidente para mim se tinha uma questão com algum tipo de escravidão também, é uma coisa que eu preciso dar uma olhada melhor. Vamos lá. Eu acho que eu vou pegar o papel de ontem, que ele está bem condensado. Ontem fiz uma apresentação que ele era muito em torno disso, assim, desses trabalhos, né? Eu estou aqui também falando um pouco da tese, mas falando como artista, e também como teórica, e também como doméstica, e também como mãe, e também como tantas coisas, mas enfim, é um trabalho, assim, é uma pesquisa de mais ou menos 6 anos, que eu faço, assim, também na medida do possível, e no momento em que a gente está em pandemia, com a minha filha excessivamente presente, né, no momento em que a escola, ela falta, né, sobretudo a escola pública. Acho que, mais ou menos, é um pouco isso, assim. O que eu estava tentando pensar, em termos mais abrangentes, é, assim, que tipo de entidade, né, que é o leite, como pensar o leite como entidade, como pensar o leite como lugar, como um lugar mesmo, né, onde se habitam tantas gentes, né, vírus, bactérias, proteínas e entidades, e por que não espíritos. Eu acho que o leite é um lugar onde habitam muitos espíritos, mas eu não sei como testar a minha hipótese. Mas se é uma hipótese para ser testada, ou não, se a gente trabalha isso de maneira especulativa mesmo. Retomando também um ponto dessa pesquisa lá de 2019, né, que trabalhava essa questão dos viventes, como ignorar que os espíritos são viventes, né, sendo que todos esses fenômenos e todas essas manifestações são muitas vezes determinadas por eles e tal. E aí tem esse lugar também que é o próprio conceito de maternagem, né? Conceito de maternagem que é uma coisa que eu trabalhei com muita angústia no início da minha tese, porque eu implicava com esse prefixo mater, que me parecia que era muito injusto para com as mães, que era um pouco exigir mais do corpo materno, né? E aí, durante a minha qualificação, a própria Juliana Fausto veio me trazer... Oi, Juliana. Falou assim, quando eu leio essa sua nota, que era uma longa nota de rodapé, que eu vou ler aqui, porque eu acho legal trazer também para a gente trabalhar junto. Quando eu leio essa sua nota, me vem à cabeça esse mater de matéria. Minha dona Haraway traz isso, ela fala de mater, meta e muter. E depois eu fui pesquisar também, a própria Vandana Shiva também trabalha esse mater como mater de maternagem, de maternidade, mas também o mater de matéria, né? E para mim foi uma revolução epistemológica, que estamos falando de epistemologias afetivas feministas, acho que cai muito bem. Foi uma grande revolução epistemológica, porque era mais ou menos isso que eu estava tentando entender e não sabia como, assim, como tirar esse mater de um corpo materno, né? Como tirar esse mater da determinação, digamos assim, genitalizante de um corpo com útero, porque no final é isso, né? Quando a gente tem esse mater de mãe, a gente acaba que genitaliza esse debate e coloca tudo pro... Né? Quantos homens não dão seus filhos para ser criados por corpos com vagina, né? Assim, no final tem uma questão aí, sabe, que é preciso trabalhar. E aí a nota que eu tinha
e que depois ela é transformada em sonhos, e aí eu também vou falar desse sonho com vocês, era essa. Maternagem e maternidade são conceitos diferentes e que precisam ser compreendidos como tais. Maternagem engloba práticas de cuidado cotidianos, como acolhimento, cuidados com a saúde, levar e pegar a criança na creche, escuta, implica em um corpo disponível aos cuidados de um ser em formação em amplos sentidos, implica em literalmente colocar a mão na merda, trocar fraldas, dar banho, dar remédio, brincar. Maternar nada tem a ver com a maternidade. Maternar é confortar, se fazer presente, criar, dar suporte físico e emocional que não devem ser exclusividade da mãe. Daí o termo maternagem peca por trazer esse mater em seu radical. Mesmo que se disponha a ser uma dissidência em relação ao termo maternidade, que não problematiza essa histórica relação do cuidado com o aparato genital de uma mulher cis, ou seja, a ideia de maternagem envolve, portanto, segundo Maria Aparecida Miranda e Marilza de Souza Martins, a sensibilidade da mãe, entendendo aqui a mãe propriamente dita, ou a pessoa que exerce a função materna em decodificar e compreender essas necessidades, estabelecendo uma rotina que favoreça o crescimento da criança, seu desenvolvimento e estabilidade emocional, e ofereça proteção contra os perigos externos, ou seja, cuidado é compreendido aqui como função materna, e como sabemos, a função materna é tarefa exercida, sobretudo ainda no Brasil dos grandes centros, nesse Brasil mais abastado de 2019, que foi a época que eu escrevi, por babás e empregadas domésticas, por uma outra mulher subalterna. E por subalterna, podemos entender aqui uma mulher mais pobre, mais periférica e de pele mais escura do que a mãe de classe média do grande centro. Então, esse mater que me incomodava, depois dessa conversa durante a minha qualificação, ele me reaparece em sonho. E é um sonho onde eu estou com uma curadora que me fazia muitas críticas quando eu reivindicava o termo da maternagem. Falava assim, não, mas é porque você também só fala em maternagem. A gente tem que falar em paternagem para convocar essa coisa paterna. Tem que falar de paternagem também. E nisso, eu dava uma bronca na curadora durante a abertura da exposição. Eu falava assim, não, senhora, porque a paternagem como que a gente conhece, ela é pura transcendência. Esse pater aí não vale de nada, a paternagem é transcendental. A maternagem, sim, ela é imanente, ela é radicalmente imanente, porque esse mater de maternagem não é de mãe, não é de maternidade, é o mater de matéria, é da relação com a matéria do cuidado. Enfim, e quando isso vem em sonho, se reelabora de uma maneira muito mais interessante, né? Porque não só realiza, né, a manifestação da matéria ela própria, né, e de todas essas conversas, como também e finalmente encara esse pater, que é o patrão, que é o patriarca, que é o chefe, como o transcendente, né? O amor transcendental, que é aquilo que a gente sabe, né? Eu amo tanto meu filho, eu morro. Ninguém duvida do amor de um pai, né? Em relação a um filho e tal, mas esse amor, ele se basta aos finais de semana na selfie do Instagram, né? Que amor é esse que não consegue se ver implicado no cuidado, né? Por que se ver implicado no cuidado, e aí, no cuidado em amplos sentidos, né? É tão radicalmente tarefa não masculina, né? Assim, de uma certa maneira. E aí, bom, eu acho que esses são os pontos mais cruciais, assim, que eu estou tentando dar conta, né? É uma tese que envolve química, física, questão animal, materna, feminista, transfeminista, enfim. E ela vai para um outro caminho que ela termina pensando para além disso, assim, né? Como que eu poderia ter falado ontem que eu não me aprofundei e que seria legal trazer como uma proposição, né? O fazer parentesco da Donna Haraway, né? Assim, como é que a gente faz parentesco
E aí eu vejo também muita gente pegando isso para falar de rede de cuidado, compartilhar e tal, mas não é só isso, né? Fazer parentesco mesmo, assim, é você se ver implicado no cuidado e se aliançar de fato com essas outras entidades todas, né? Assim, mas ao mesmo tempo fazendo muita política, né? Tem muita política envolvida aí, né? Enfim, tem uma parte aqui também muito da minha tese, da minha qualificação, que eu pegava, por exemplo, quando eu me vi amamentando e que eu só conseguia fazer isso, eu me sentia uma idiota, né? Me sentia menor, porque esse trabalho de amamentar sempre foi visto como um trabalho menor, o trabalho de cuidar de criança é um trabalho menor, as pedagogas são sempre as mais, né? É, como é que eu vou dizer? As pedagogas são muito colocadas nesse lugar também de fazerem um trabalho menor, sendo que daqui a pouco, sendo que a educação, gente, ela é o lugar mais radical, assim, de experiência, né, com criança, né, não tem nada mais interessante do que esse tipo de trabalho, e mais necessário, né, inclusive eu queria falar, tem duas coisas que eu falo aqui também, do faloceno e da mãe suficientemente boa, mas eu me via como um lugar muito como uma idiota, e aí eu peguei esse personagem conceitual da Dostoiévski, que é o idiota, que ela pega emprestado do Deleuze, que pega emprestado do Dostoiévski, tentei ler o idiota, e evidentemente não consegui, mas eu fui ler o Deleuze, depois eu fui ler Dostoiévski, enfim. E aí eu entendi que, na verdade, não era eu a idiota é a minha filha. Ela é o personagem conceitual que está aqui, atrasando o trabalho, falando não quero, não vou, o Uber chegou, não vou descer, vamos dormir, não, eu estou com fome, a escola, não quero fazer o dever. Então, assim, o personagem conceitual, ele estava na minha frente o tempo todo e ele não era eu. Eu achava que eu era idiota, na real, eu não era eu, era a criança. E, assim, pensar nessa criança como idiota, inclusive eu jogo isso nesse trabalho, assim, né? Tipo, Your Majesty, não tem? O Freud tem uma fala muito incrível, né? Que é o Sua Majestade a criança, Sua Majestade o bebê. Na verdade, ele que está introduzindo um rolê imperialista desnecessário, sabe? Majestade, sabe? Meu cu, majestade, entendeu? A criança. Não é porque a criança é um idiota, sabe? Como é que você vai lidar com um idiota? Tem que dar esse Comentário. duplo twist, entendeu? Então, Vossa Majestade, a criança, o idiota, entendeu? Porque se pode isso. Não, só um breve comentário, depois eu queria falar umas coisinhas. Também sugeri que talvez você nos mostrasse mais. Mas talvez essa imagem da Pequena Majestade, ela vem exatamente da ideia de propriedade que está junto da ideia de reprodução, né? Que é quando você reproduz, e aí, dependendo da classe social, a forma como você reproduz, na verdade, você está querendo reproduzir também a sua propriedade. Então, aquele que nasce é o herdeiro, né? Então, nesse sentido, é o pequeno imperador. E aí, claro, tem um perigo todo da construção da subjetividade em volta desse ideal, né? E aí, que projeções são essas, né? As projeções são do mundo do adulto, são do mundo da propriedade, né? Da burguesia e tal. Enfim, a gente pode falar um pouquinho mais depois, acho que essa noção de propriedade e colonialidade está dada também, né? E aí tem que ver, ela vale para quem, né? E que efeitos nefastos ela tem, né? Porque ela está produzindo necessariamente classe, está produzindo subjugação, está produzindo subalternidade e tudo mais, né? Não é uma noção central, distribuída e unitária para todo mundo, não é, né? Mas eu queria sugerir, talvez, de você mostrar um pouquinho mais para nós uns videozinhos curtos, assim, talvez. Quer para eu fazer a apresentação de ontem? Eu posso fazer. Eu estou com dó, porque as pessoas vão ver duas vezes, mas, gente, também, né? Tudo bem, né? Não, tem poucas pessoas que estavam ontem, né? Eu acho também. Deixa eu só. Tem uma coisa aqui que eu acho que é interessante colocar, que acho que era a questão da mãe suficientemente boa, né? Quando eu falo, por exemplo, da vaca, que ela nem consegue ser essa mãe suficientemente boa, e quando eu estava falando ali de borderline, isso daí é um conceito do Winnicott, né? Que ele fala que essa mãe suficientemente boa, ela consegue produzir
um momento, uma neurose que ela é constitutiva e que é saudável, né? Um vínculo, qualquer que seja, um vínculo. Uma mãe que tem as condições, a mãe suficientemente boa é a mãe que tem as condições de estar em maternagem, né? Que tem alguém ajudando com as outras funções, né? E quando a gente pensa nessa vaca, né, nessas crianças de outrora que não puderam fazer vínculo com que a gente não sabe que nível de quais foram as condições de possibilidade de fazer vínculo, você pensa que esses bebês, né, bovinos, eles estão todos muito condicionados a uma situação de psicose, sabe, assim, de borderline, e que ninguém está vendo, né? Que a única coisa que a gente consegue materializar enquanto sinal é essa questão da PLV, que é o que chega na mesa da gente, né? Então, por que a gente não... Como que a gente produz uma revolta nesse sentido, né? Sem precisar ficar subalternizando, né? Dentro de um espectro especista, ou por meio de outros tipos de mudança. Mas, enfim, era isso. Eu vou fazer, então, a apresentação de ontem. E aí, quem quiser pode tomar uma água, fazer um xixi. Quem quiser assistir, pode assistir. Quem quiser ficar, fica. Então, eu vou lá, vou conseguir botar o som em loop. Eu ainda tô nervosa. Que bom que tem psicanalista que pode me ajudar com Freud e com Winnicott, acho ótimo. E eu gosto também dessa coisa. Tem pessoa da esquizoanálise também. Depois eu quero fazer fofoca. Vamos lá. Aqui. E aí eu vou botar o som que ontem falhou. Tá vendo o Keynote, Cris? Sim. Ok. Sim. Sonho de abertura. Sonhei que acompanhava a entrevista de Rosa, uma curadora de arte, durante a abertura de uma exposição. Em algum momento de sua fala, a curadora disse que a gente precisava, enquanto sociedade, problematizar o cuidado com as crianças. Mas problematizar no sentido de falar também em paternagem, não apenas em maternagem, porque, segundo ela, o pai, ele também paterna. E paternar também era importante. Desconfiada, eu interrompi a entrevista de Rosa para dizer que não, que era muito mais interessante um homem maternar do que ele paternar, porque esse mater aí não era só de mãe, de maternagem, de maternidade. Esse mater era o mater de matéria. Olhei bem no fundo dos olhos dela e disse ainda que a paternagem, tal como conhecemos, é pura transcendência, enquanto esse mater e essa maternagem são radicalmente imanentes, são matéria da vida real e que por isso convocar um pai à maternagem, ao encontro com a matéria da vida, com a matéria do cuidado, com a matéria da criança, era o desafio de nossa época. Fim de sonho. Nascimentos. Como nascem os nascimentos? Certo dia, Alexandre me chamou para falar sobre isso, sobre nascimentos. Disse que se lembrava de meus processos e de alguns de meus trabalhos quando lia sobre as metamorfoses de Emanuele, uma teoria que propunha um novo universalismo e para a qual seríamos todos uma variação metamórfica da mesma vida contida em Gaia. Eu me perguntei, então, numa exterioridade talvez implicada nesse pensamento, pensando em Gaia como esse todo outro, ao mesmo tempo exterior e interior. Como nasceriam, então, as estrelas? Em qual metamorfose estariam elas cadenciadas? Estrelas nascem das nebulosas, imensas nuvens de gás. Começam a vida produzindo o hélio a partir do hidrogênio, depois esse hélio é queimado, produzindo lítio e assim por diante, criando novos elementos.
Quando há muito gás, a temperatura aumenta o suficiente para acender o combustível nuclear dessa nebulosa e iniciar a queima desse hidrogênio, resultando na fusão nuclear e liberando tanta energia quanto possa caber nesse instante, o do nascimento de uma estrela. No início, o universo era composto só por hidrogênio e hélio. Portanto, toda a matéria que conhecemos e de que somos feitos foi produzida nas estrelas. O Sol é uma delas. E ele, o Sol, enquanto estrela com 4,5 bilhões de anos, está na fase intermediária de sua existência. Em seu constante nascimento, as estrelas se expandem e tudo indica que daqui a outros 4,5 bilhões de anos, ela, a estrela Sol, terá engolido todo o sistema solar. O que quer dizer que estamos, nós, este mesmo nós, contido em Gaia, que é também o nós desse tipo de pensamento universalizante, e é também, acho que nós aqui que estamos conversando, em uma outra perspectiva, com um pé dentro e um pé fora do caminho de nos tornarmos parte dessa estrela em definitivo. A Via Láctea. São muitos os mitos de origem que coabitam a história do céu, cujas constelações estelares compõem aquilo que chamamos de Via Láctea, do grego caminho de Leydig, um aglomerado de centenas de bilhões de estrelas com um buraco negro no meio e cuja idade aproximada é de 13 bilhões de anos. Mas esse céu é um céu específico, a depender da posição geográfica do observador e das ferramentas com as quais ele observa. A Via Láctea é chamada de Caminho da Anta pela maioria das etnias indígenas brasileiras, devido principalmente às constelações representando uma anta que nela se localizam. Em algumas mitologias asiáticas, ela é um rio celeste, ou mesmo uma cobra aquática, ou um barco navegando no rio. Na Polinésia, elas são peixes nadando em uma enseada. Para os Maori, ela é uma canoa bem ancorada. Aborígenes da Austrália, veem na Via Láctea um rio com moradias que se estendem por seu leito e a chamam de Rio Casa. Algumas narrativas indígenas norte-americanas a têm como o caminho dos mortos. As estrelas são as fogueiras acesas durante a viagem. São inúmeras as interpretações mitológicas da galáxia, notavelmente quase sempre considerada um rio ou um caminho. Rio para os árabes, rio da luz para os hebreus, rio celestial para os chineses, cama do Ganges para a tradição sânscrita e por aí vai. Para alguns povos inuit, a faixa brilhante forma o caminho das cinzas. Em certas culturas africanas, ela vem da história de uma menina que marcou seu caminho para que seu povo pudesse encontrá-la. Para os Cheyennes, a Via Láctea é o rastro de poeira deixado pela corrida entre o búfalo e o cavalo. Alguns turcos conheciam a galáxia como a estrada dos peregrinos, mas nenhuma dessas mitologias fala de leite, como a mitologia grega que a nomeia e que fez seu nome escorrer por todo o Ocidente. O caminho de leite da galáxia, do grego gala, galactus, leite, foi criado por um jato de leite saído do peito de Hera, madrasta de Hércules, que estava com o peito cheio, mas que se recusara a alimentá-lo. Numa noite, enquanto dormia, Hera foi surpreendida com o bebê Hércules levado ao seu seio por Zeus. Ao dar-se conta e assustada, Hera tirou o peito da boca de Hércules e dele saiu um jorro de leite que se espalhou pelo céu. Daí o nome Via Láctea. Existem pequenas variações nessa história que herdamos, mas o caminho de leite no céu é o mesmo, porque leite também é língua, uma língua co-constituída. Luas de leite. Quanto mais minha filha fala, menos ela mama. O leite é a sua relação mililítrica com o mundo. Leite materno é uma língua mãe. E eu não falo de leite apenas nessa relação mãe-filha, mas no Faloceno, em meio a uma miríade de colapsos,
falo de uma questão cosmopolítica do feminismo multiespecífico que pensa as línguas não negociadas com outras mamíferas, bem como os sistemas de subalternização humana e outra que humana envolvidos na amamentação prolongada e interespecífica, mediada por campos laticidas, tanto para mamíferos quanto para operários em condições precarizadas de trabalho. Aliancei-me com outras fêmeas e seus leites aqui, cabra, vaca, ovelha e Mônica, de dentro de um cenário de lactation, para pensar por e com esses corpos. Tocar o leite como língua mãe, é também entender que parar e olhar para essa substância, na pausa forçada do corpo que amamenta, é descortinada toda uma dinâmica comunitária entre bactérias, vírus, anticorpos, açúcares, gorduras e proteínas que são simpáticas à própria vida se pensada fora da noção de trabalho, de liberdade e de autonomia como conhecemos. Não existe autonomia nem na dinâmica da língua láctea, nem na experiência da vida ela mesma. Somos todos dependentes uns dos outros em certa medida. Aproximar a noção de língua-linguagem da matéria-leite é também pensar como essa relação matriarcal cúmplice e horizontal de troca. A maternidade e a maternagem me ensinaram a pensar com o corpo e por ele. Quem amamenta sabe o quanto de cérebro se esvai junto com o leite e com ele se mistura. A descida do leite para latines, e não por acaso a subida do leite para europeus, é essa descida obrigatória e inexorável à altura do corpo. E é aí que mora a mágica, nos procedimentos científicos domésticos, cotidianos e ordinários, na maternagem que é matéria roçando matéria, radicalmente imanente, lindamente imanente. Essas luas de leite são imagens simples, feitas de copos de leite materno, expostos ao tempo de 30 dias em 2019. Durante o experimento, o leite fermentando no copo foi dando lugar a imagens de luas com crateras fúngicas, gordurosas, cada vez mais parecidas com a forma desta satélite, que nos ecoa nos corpos d'água. No Brasil, guardamos a expressão lua de leite, usada para determinar o tempo que parturiente e bebê levam para se conhecer e fortalecer seus laços no pós-parto. É o tempo de encontro e de contato pele a pele, tempo a sós. É a lua de mel dos que acabaram de nascer. Viagem ao centro das luas, mini-mundinhos. Então caímos dentro desses 4 copos de leite que desde agosto de 2019 estão parados na minha janela, cultivando ou tornando possíveis suas próprias metamorfoses. Não faço ideia de quantas gentes coabitam, fermentam, e cocriam em cada um deles. Se inventam e se reinventam, se morrem e se fazem nascer. Mas vi a olho nu a transformação de cada leite, de cada língua, de cada universo lácteo, de cada uma dessas vias lácteas em uma trama multi-específica. Por ser específico, o leite não é um produto de uma relação, mas um produzir com. Ele é tecido sob medida para o filhote mamífero daquela espécie. Quando falamos da especificidade do leite, falamos que a quantidade de gorduras, açúcares, sais minerais e proteínas presentes nessa substância é regulada pela necessidade, pela demanda e pelo tipo de cada filhote. O leite da baleia, por exemplo, não tem em sua composição nutrientes necessários para o filhote da onça. Nem o leite da cadela contém em sua formulação nutrientes de que precisa o filhote da leoa marinha. O que não quer dizer que as espécies não possam negociar esse leite entre si. Saliva e glândulas mamárias fazem da boca que se fecha sobre o mamilo um canal vital de nutrição e de imunização. Conforme cada infante vai amadurecendo, o leite também vai. E é nesse balanço da vida que o leite vivo por excelência vai se transformando composicionalmente. No entanto, apesar de ser específico no sentido de ser inerente à espécie,
O leite também é multiespecífico em sua composição, ou seja, ele é composto não apenas pelos principais componentes que mencionei, mas também é veículo de bactérias e vírus. Leite é onde podem habitar outras espécies, tanto no trato lactante-lactente, quanto na sua forma supostamente morta, fora do corpo e da boca. Leite é a casa de muitos, inclusive de espíritos. Dentro do corpo, dentro do útero, o bebê era um órgão inter e codependente daquele corpo casa. Para os judeus, assim como para os araueté, o bebê só vira gente quando muda de mundo, quando experimenta o extrauterino. Chamamos os primeiros 3 meses do bebê humano fora do corpo que o gestou de esterogestação. Útero gravídico aumentado, de volume, de contornos regulares e textura homogênea. Observa-se embrião com batimentos cardíacos presentes. Vesícula biliar distendida, de parede algo espessadas, contendo cálculo com sombra, acústica posterior, medindo 3 centímetros. Pedra. Pedra parece um ovo, pedra é um ovo. Uma escultura orgânica e inorgânica, um cálculo biliar compostos de sais de cálcio, bilirrubina e colesterol cristalizados no mesmo corpo que produziu Dora. Sais de cálcio também são encontrados nos leites. Eles fazem ossos, fazem dentes. Tudo o que se produz nesse corpo é também marcado por ele e leva consigo a marca de sua suposta matriz. Poderia ser uma continuidade dela. Pedra é também metamorfose e talvez forma de vida matérico-melancólica em um microcosmo com sua economia e vida próprios, totalmente independente do meu corpo. Pedra levou 7 anos para ser esculpida e hoje tem 10 anos. Dora, por sua vez, teria sido esculpida em torno de 40 semanas. Hoje tem 6 anos. Ao contrário de Pedra, Dora precisou ser maternada, o que complexifica um pouco a qualidade dessa vida de que somos todos parte implicada, implicadora e implicante. Pais em maternagem. O que chamamos de natureza não cansa de nos mostrar o quanto nosso sistema cis-heteronormativo e patriarcal produz em matéria de pobreza de mundo, quando se trata do nascimento e do cuidado de nossas proles. A ema e o peixe-lapo são 2 exemplos inspiradores de machos que chocam os ovos de suas crias e chegam muito junto na criação dos filhotes. O cavalo marinho é quem sofre as contrações do trabalho de parto e dá à luz às suas crias. O Dayak Fruit Bat e a raposa voadora são 2 tipos diferentes de morcegos, cujos machos, inclusive, amamentam seus filhotes. Há uma infinidade de peixes, aves, anfíbios, primatas, insetos, etc., machos por aí, nos dando bons exemplos já documentados dessa maternagem paterna no mundo dos mais que humanos. Poderíamos ser inventíveis, como esses incríveis rapazes, uma vez que, ao que parece, somos essa extensão tão inevitável do mesmo sopro sobre a mesma sopa. O sopro na bolha de Stoner. Aprender a fazer pão tem me dado mais do que uma nova habilidade culinária, que estou honestamente longe de alcançar, mas uma outra relação com o tempo das coisas. O tempo da fermentação do levain, ou melhor, da levanha, da massa madre, da massa mater, do pão, do trigo, me coloca em relação direta com o tempo das minhas urgências e com o tempo das urgências ao meu redor. É provável que as primeiras formas de vida tenham sido bactérias fermentadoras que transformaram os açúcares com suas complexidades metabólicas. É provável que o pão que eu faço e que eventualmente como
é também corpo de meu ancestral, e nesse gesto de comer pão, ou o pão de outrem, poderia performar um ato transespecífico de ancestofagia. As bolhas de ar que formarão instigantes alvéolos nesses pães são a libertação do dióxido de carbono, cristalizada no tempo, marcada pelo contorno de uma cama elástica de farinha e água. O pão, ele nasce dessa dança tensionada entre o CO2 que quer escapar e a massa que se deixa formar e deformar por suas tentativas de fuga. Mas antes disso, e para que isso ocorra, as proteínas do trigo se desenrolam como novelos e se entregam a essa experiência viscosa do contorno do encontro com a água. As fermentações são uma espécie de antídoto contra a ideia de Estado, dadas as relações prazerosas, comunitárias, humanas e outras que humanas, dilatadas no tempo e contidas historicamente nesses gestos de fazer pão, vinho, cerveja, etc. O que o tempo da fermentação, o tempo da criança, o tempo da raiz de uma batata, o tempo da amamentação, o tempo de chocar um ovo têm em comum? Eles negam o tempo do trabalho. Sua Majestade, o pão. Sua Majestade, o idiota. Sonho de fechamento, o planeta e a piscina. Sonhei que fazia uma obra de arte em escala planetária. No fundo da terra, sob a água, tramava uma espécie de construção usando materiais de piscina, como luz, azulejo, concreto, com os quais eu formava uma palavra que podia ser lida de outros planetas, e a palavra era planeta. O trabalho ficava pronto muito rápido, em um dia, e eu não entendia por que ele tinha se dado de maneira tão imediata, pouco pensada, pouco trabalhosa. Um projeto de características complexas, transcontinental, difícil, que provavelmente levaria anos, décadas para ser realizado, e de repente pronto em quase 24 horas. No final do dia, eu mesma já avistava o planeta rotulado de planeta em piscina, num recuo de anos-luz e com a facilidade de quem se desloca ao segundo pavimento de um prédio. E quando vi o trabalho pronto de longe, eu me perguntava que diabos de palavra era essa. Entre tantas palavras para pensar, para escrever, entre tantas outras palavras, gestos, imagens, desenhos possíveis, eu fui lá e escolhi marcar o planeta com a palavra planeta, reduzindo esse lugar à ideia fabulada sobre ele próprio por nós, esse nós que é bem meia boca. Aquilo me frustrava um pouco e me colocava diante da insignificância do meu gesto criativo, da minha esterilidade fabuladora, ao mesmo tempo em que dava a ele, a esse gesto, uma dimensão planetária dentro de uma metafísica ocupacionista própria do meu modo de vida, ou seja, era um misto de culpa com constrangimento, como se essa espécie de duplo clique artístico me fizesse passar vergonha diante de todo o sistema solar. Ao mesmo tempo, e apesar do embaraço, o corpo celeste que eu marcara me deixava hipnotizada e encantada. Eu lamentava não conseguir escolher outra palavra, lamentava marcá-lo em uma escala planetária assim, tão rapidamente, meio fora de controle, lamentava tudo isso e ainda assim estava completamente fascinada. E na hora de compor a ficha técnica, eu não conseguia, diante de uma lousa, em um galpão quente, sob o teto de zinco, com um giz na mão, eu suava, escrevia e apagava infinitas vezes os nomes dos materiais que compunham a obra, da qual eu me envergonhava. Eram tantos, inúmeros, não cabiam naquela lousa ou num espaço formal com essa finalidade. E eu desistia, porque era impossível escrever as combinações de todas as letras que nomeavam e compunham toda a matéria de que era feita a Terra. Fim de sonho. Quando eu era bem pequeno, meu pensamento ainda estava no esquecimento.